Já está dando, já está gravando. Olha lá que maravilha, Manuel, como a tecnologia. Numa sala não tinha como gravar, na outra já está gravando automático. Pronto, Manuel, desculpe. Podemos começar agora, então, a falar sobre as criptomoedas. Vamos lá. Então, eu vou agora fazer o compartilhamento, tá? Da minha tela. Vocês conseguem enxergar? Sim, tranquilo. Tá, perfeito. Então, meus caros, se me permite, professor Simão, eu vou, como disse, fazer uma apresentação um pouco mais informal, né? Fico, de certo modo, até um pouco inibido aqui ao apresentar a um professor a quem eu tanto admiro, o professor Simão. Como eu já disse, é um dos professores aos quais eu penso que as suas exposições, as suas conferências, são, dentre todas, as quais eu mais admiro. Ao lado do professor Fernando Araújo, realmente, eu vejo que tem uma capacidade, então, nas exposições, assim, muito grande. Mas vamos lá, então, meus caros. Hoje, então, por meio desse convite, né, foi proposto apresentar um pouco da disciplina jurídica, então, dos criptoativos, tá? Só que, para nós, então, podermos avançar quanto à análise da disciplina jurídica dos criptoativos, nós precisamos, e isso não é apenas uma força de expressão, isso é uma verdade, nós precisamos, inicialmente, compreender um pouco o que são efetivamente os criptoativos, e mesmo antes disso, o que é a tecnologia de blockchain, que possibilita o surgimento, então, deste fenômeno recente, mas que vem tomando um vulto muito grande, que são as chamadas criptomoedas. Então, uma vez entendida o funcionamento, ainda que de forma mínima, dessa tecnologia de blockchain, nós poderemos buscar identificar a categoria ou as categorias jurídicas às quais as criptomoedas pertencem. E já faço aqui uma observação que poderão, inclusive, se enquadrar em mais de uma categoria jurídica e, portanto, ter mais de um tratamento jurídico. Isso vai depender, sobretudo, da finalidade a qual são empregadas as criptomoedas ou criptoativos. Tá? Então, eu trago aqui rapidamente, né, e peço escusa se eu acelerar um pouquinho, que também não quero tomar muito do tempo de vocês, e como eu disse, eu fiz assim um preparo bastante grande para a apresentação de hoje. Né? Consegui, assim, trazer todo o acervo atualizado em termos não de legislação, porque propriamente não existe, mas das comunicações, especialmente em termos de regulação que existem a respeito do tema. Tá? Então, primeiro vamos avançar no sentido de tentar compreender o conceito, a classificação e o funcionamento dos criptoativos, para depois, então, passarmos ao estudo das aplicações, e a partir daí, como eu já referi, né, a partir das aplicações é que nós poderíamos identificar qual é o consequente tratamento jurídico a ser adotado, e, por fim, ainda, trarei, e talvez aqui os colegas já tenham se debruçado, quanto ao caso específico que nós comentamos rapidamente, que é de maior interesse aplicado, que eventualmente seria relacionado à possibilidade ou não de encerramento de contas bancárias. Tá? Então, vamos lá. Tá? Como já havia dito, para entendermos os criptoativos, antes, indispensavelmente, nós precisamos entender o que é a tecnologia de blockchain. Dizendo assim, de forma muito simples, seria uma espécie de um livro-razão. Tá? E um livro-razão, sobretudo, aí a sua grande diferença virtual ou digital. Na realidade, então, esse ledger, ou livro-razão virtual, ele é capaz de certificar
desde a hora, a data das transações que são realizadas no seu âmbito, registrando, então, por meio desses blocos, né, e por isso blockchain é uma cadeia de blocos, ou, vamos lá, uma corrente de blocos, onde são registradas cada uma das operações que são realizadas no seu âmbito, tá? No âmbito da blockchain. Trago aqui, inclusive, uma definição que se encontra na Criptoenciclopédia, e também trago uma segunda definição aqui num paper muito famoso, né, do já muito discutido aqui, o Satoshi Nakamoto, que por meio de um paper seminal, então, justamente deu origem, utilizando a plataforma de blockchain, da primeira criptomoeda, ou melhor dizendo, o primeiro criptoativo, o Bitcoin. Tá? Eu trouxe aqui na apresentação, inclusive, que eu vou passar a vocês, tá? Elas são incluídas com hiperlink, então todas as referências podem ser consultadas, tá? Por exemplo, aqui no Satoshi Nakamoto, né, que escreveu este paper, então, chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, vocês podem consultá-lo, tá? Está aqui, então, todas as referências citadas. Só faço uma observação, porque isso se tornou, inclusive, de certa forma, folclórico, que esse tal de Satoshi Nakamoto, na realidade, sequer se sabe se ele efetivamente é uma pessoa mesmo, se ele existe, ou se é um grupo de pessoas, né? Ainda há muito folclore em relação a isso, porque esse indivíduo ainda não foi efetivamente localizado. Pode se tratar apenas aí de um pseudônimo utilizado para, então, trazer esta nova tecnologia, que de fato aconteceu, né? E hoje se transforma em uma realidade, né? Então, por assim dizer, o blockchain, onde se estabelece, onde se baseiam os criptoativos, nada mais é do que uma arquitetura de programação computacional, também chamado de protocolo da confiança. E por que isso, meus caros? Porque ele torna desnecessário, muitas vezes, um terceiro, enquanto ente central e centralizador, responsável, então, por certificar a realização de operações. Então, vamos lá, vamos ver se vocês eu consigo me fazer claro o suficiente, né? O que o blockchain ele consegue substituir? Um ente que eventualmente traria confiança a um sistema e seria responsável, então, por registrar, né, ter, assim, a exemplo do que um registrador público possui fé pública, né? Muitas vezes nós precisamos, quando se tratam de operações financeiras, de algum agente econômico que centralize as informações e que dê, então, fé a elas, que dê autenticidade a elas, como é o caso de uma instituição bancária. Tá? Mas com o surgimento desta tecnologia de blockchain, por isso chamado de protocolo da confiança, esses entes centralizadores eles se tornam um tanto quanto desnecessários, tá? Porque o próprio sistema, a tecnologia de blockchain, ela traz essa confiança. Ela é responsável, então, por meio do próprio sistema e os seus integrantes, de forma descentralizada, dar, então, autenticidade ou conferir autenticidade às operações que são realizadas no seu âmago, no seu interior, no seu âmbito. Tá? E por isso, então, que se faz essa referência à blockchain como uma espécie de um livro-razão virtual. Tá? E isso é muito importante que fique claro. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que transações, em não existindo a tecnologia de blockchain, elas devem ser, então, armazenadas, né, autenticadas e centralizadas em um servidor, por exemplo, tá, de um banco. Qual é o grande risco que isso oferece? Se, eventualmente,
este ente que confere segurança, né, ao registro dessas operações, ele vem a ser atingido, né, é hackeado, né, invadido um sistema, um servidor, bom, aí essas informações poderão ser perdidas ou mesmo alteradas. De outro lado, inclusive, né, e aqui eu digo, claro, com muita cautela, vamos imaginar um registrador público, né, isso faz parte da natureza humana, poderia eventualmente ser cooptado por alguém interessado em realizar uma operação indevida, e registrar indevidamente uma transação. Mais recentemente, inclusive aqui em Porto Alegre, foi bastante notório e público, justamente uma serventia que foi, inclusive, interditada por conta disso. É possível, quando há centralização das informações, mais facilmente que ela seja, então, haja interferência sobre ela, que ela seja atingida e haja interferência. Com o surgimento da tecnologia de blockchain, por ser justamente descentralizada, não se encontra apenas em um ou em poucos agentes essas informações, se torna muito mais difícil que haja, então, o comprometimento ou alteração dessas informações. Se diz, inclusive, que pela tecnologia atualmente existente, seria quase que impossível, embora não seja de todo faticamente impossível, seria muito pouco provável, até mesmo porque a energia necessária, os recursos necessários para efetuar diretamente uma modificação nesse sistema seriam mais custosos que os próprios benefícios dessa própria alteração. Então, vejam, o blockchain é uma tecnologia por meio de programação computacional que permite registro descentralizado de operações, que não precisam apenas ser transações financeiras. Por exemplo, já se discute hoje, e recentemente nós fizemos aqui em Porto Alegre justamente um curso destinado a registradores, com aí o interesse em saber um pouco mais da possibilidade da utilização dessas novas tecnologias como blockchain. Eventualmente, óbvio que por enquanto não é um substituto e nem poderia, porque se trata de uma matéria legal, mas pode ser um auxiliar. Inclusive, já temos alguns aqui próximos que vêm se utilizando como forma de trazer maior segurança para as suas atividades. Manuel, só me permite uma nota bastante rápida? Claro. Eu estava dizendo outro dia numa live com um tabelião de notas, Manuel, que o blockchain substituirá o cartório, sabe quando? Quando o cartório em geral, mas o imóveis vai ser o primeiro a dançar. Quando as pessoas tiverem confiança naquela narrativa como algo que elas podem confiar mais do que o cartório. E daí a lei vai correr atrás. Porque se eu tiver um registro no cartório de imóveis, eu vou acreditar menos do que um registro no blockchain. Então vai haver uma mudança de confiança social. E nesse momento, Manuel, sabe o que a lei vai ter que fazer? Vai se curvar. Porque eu vou achar mais confiável buscar na internet uma matrícula do que no cartório, uma certidão do que no cartório. Eu acho que você tem toda a razão, é um passo para que a atividade notarial e registral se torne obsoleta. Eu tô com você nesse assunto. Exatamente. Eu até tenho orientado no mestrado, inclusive um registrador justamente nesse sentido, que vem trabalhando. O que nós observamos atualmente é que o próprio sistema registral, ele é um sistema, sobretudo, jurídico, Então, deveria aí, então, o mundo jurídico admitir esta tecnologia para que houvesse uma equivalência. Mas, em termos fáticos de segurança, o blockchain já é capaz, sim, de trazer essa segurança. Então, talvez seja uma questão de tempo. Eu vejo que o movimento feito por registradores, notários, tabeliães, e penso que muito acertado nesse sentido, é enxergar essas tecnologias como aliados, podem ser incorporadas às suas atividades como mais uma forma de trazer segurança aos seus sistemas. E aí,
professor Simão, professor Bunazar, todos os colegas aqui, fiquem à vontade a qualquer momento a gente conversar, tá? É mais uma conversa. Eu estou correndo um pouquinho, porque eu estou com muita vontade de trazer tudo aquilo que eu preparei para vocês, tá? E assim não tomar tanto tempo, mas fiquem à vontade, aqui é um prazer a gente conversar. Eu trago aqui o diagrama de Baran, tá? Professor Simão, que ilustra muito bem essa questão da descentralização e mais. A tecnologia de blockchain, ela não é apenas descentralizada, ela vai um passo além, ela é distribuída. Então, vejam, se aqui nós temos, tá, nessa primeira demonstração aqui, gráfica, um sistema centralizado, onde todas as operações se encontram num ponto, né, num nó, nós passamos num segundo momento para um sistema descentralizado. Então, vamos lá, temos vários centros. Né? Então, para que houvesse a alteração de informações, teriam que se atacar todos esses centros menores aqui. Então, por isso que não existe apenas um centro, é descentralizado. Mas o grande avanço do blockchain é que não há nem apenas descentralização, se vai além, a distribuição. Todos os pontos da rede se encontram simultaneamente interligados, ou seja, este livro Razão, ele está distribuído, todos os integrantes possuem uma cópia, né? Então, eventualmente, para que a gente pudesse, vamos lá, trapacear esse sistema, né, alterar esse sistema, hackear esse sistema, nós teríamos que conseguir atingir todos os integrantes, o que é virtualmente impossível. Tá? Então, aqui eu faço um ponto, né, um registro muito importante, e aí não é por ser um entusiasta do blockchain, é por realmente já estar há algum tempo me debruçando sobre essa realidade. O potencial transformador do blockchain é gigantesco e não só para o sistema financeiro. Tá? Vamos dizer assim, muito mesmo, inclusive, das funções do Estado, que é, em última análise, um ente que traz segurança, que certifica e traz segurança jurídica, pode vir a ser substituído por uma tecnologia de blockchain. A ponto, inclusive, e eu trago a referência adiante, um banco inglês que se dedica a estudar essas realidades, especificamente aplicadas ao sistema financeiro, dizer que o blockchain está para o sistema financeiro o que a internet esteve para a sociedade como modo geral. Tá? O impacto, a possibilidade, então, de transformar o sistema bancário, os mercados de capitais e mesmo o Estado é gigantesco. Tá? Mas vamos adiante, que há muita coisa para falar, eu quero falar tudo, né? Mas eu vou ter que fazer um pequeno comentário só. Manuel, só uma nota muito breve. É um tema que me encanta, esse. Eu não conheço nada, eu não ia dizer que eu conheço menos que você, eu de fato não conheço o tema. Eu ando estudando por dever de ofício, e eu ouvi um desses especialistas dizer que em alguns anos, não é, 10 ou 20 anos, talvez menos, desaparecessem as moedas tradicionais. O dólar, o real, o euro, que eles seriam substituídos pelas criptomoedas. E quem não estivesse preparado para isso sofreria. O que você acha disso? Excelente pergunta, Bunazar, tá? E até eu vou enfrentar especificamente esse tema logo adiante, mas já te adianto uma questão, tá? Desculpa, Manuel, então fica à vontade, pode falar na frente. Eu já quero até agora fazer pontuar essa questão, que ela é muito importante, tá? Que ela serve também para essa abordagem quanto ao direito notarial e registral. Eu penso que, quanto à função, sim, ela pode substituir, tá? Bunazar, eu acho que pode. Só que nós temos um detalhe.
muitas questões, né, e aí que dizem respeito ao próprio ordenamento jurídico, são escolhas convencionais, mas impostas pelo sistema constitucional e jurídico. Tá? Então, para que elas viessem totalmente a substituir as moedas nacionais, as moedas soberanas, a legislação também teria que mudar nesse sentido. Tá? Mas, nesse sentido, eu já adianto, a gente vai aprofundar um pouco adiante justamente essa questão, eu digo que, em parte, sim, muito será substituído. E não diria será, já está sendo. Depois a gente vai ver o market cap das bitcoins, né, que é a expressão monetária que elas já atingiram, é gigantesco. Os valores que hoje circulam no mundo, em termos de não só bitcoins, vários criptoativos, é gigantesco. Diversas operações estão sendo realizadas exatamente nesse momento com muitos valores. Então, muita coisa vai migrar. E digo a vocês, um dos maiores preocupados em relação a isso, primeiro, são os bancos. Os bancos já estão muito preocupados. E dois, os próprios estados. Porque vai atingir, professor Bunazar, a própria possibilidade dos estados se utilizarem de forma mais contundente de políticas monetárias. Né? Porque hoje, qual é a grande vantagem do Estado? Né? Ele tem a chave do cofre. Quem emite moeda é o Estado, e ele faz política monetária com isso. Né? A gente já sofreu muito no Brasil com isso, emitindo moeda, esses tempos estavam aí por conta da pandemia, novamente falando nisso, né? Quem sabe se emite moeda. Pô, mas se emitir moeda sem aumento efetivo de riqueza, isso só gera inflação. Né? Mas a verdade é que os estados possuem a chave do cofre. Né? E na medida em que surge um efetivo concorrente descentralizado, que não tem aí a chancela de nenhum país soberano, os estados perdem muito da sua importância. Né? Então, meus caros, assim, eu que gosto muito de sistema financeiro e mercado de capitais, percebo que justamente vou nessa linha. O blockchain está para o sistema financeiro, de modo geral, para o sistema bancário, para o sistema de mercado de capitais e de valores imobiliários, e que a internet teve para a sociedade. Tá? É fantástico, não só o que acontecerá, mas o que já está acontecendo. Né? Então, aqui eu não gosto muito daqueles futurólogos, né? um exercício de futurologia. Não, a gente já está falando de coisas que já está acontecendo. Mesmo que a gente não ouça tanto falar, isso está acontecendo. Né? E está acontecendo com uma velocidade, com uma intensidade muito grande. Né? Então, vamos lá. Né? E aqui, já chegando ao término da primeira parte, né? Falando um pouquinho de blockchain. O blockchain, então, é um protocolo de programação que se utiliza de criptografia assimétrica. A gente até pode falar hoje, mais adiante, em outro momento, sobre isso, né? Mas é uma questão técnica que talvez aqui não tenha maior importância, que se dá por meio de rede distribuída. Né? Aí até é muito interessante, eu trago o dilema dos generais bizantinos, né? Mas eu penso que talvez aqui a gente não precise perder tanto tempo com isso, mas se quiserem ao fim a gente retoma, é muito interessante esse dilema, que eram dilemas, sobretudo, de computação, né, e de sistemas aí distribuídos, que era insolúvel, e que, por conta do surgimento do blockchain, parece que se encontra, pelo menos, uma possível solução. Tá? E, por terceiro, então, aqui, item, o blockchain, por meio de incentivos econômicos, faz com que haja interesse por parte dos integrantes de uma rede, que fazem parte, então, de uma rede de blockchain, validar estas operações, né? Porque vocês poderiam pensar assim, tá, mas peraí, por que várias pessoas irão participar de uma rede de blockchain validando todos simultaneamente operações, né? Porque para isso elas, então, emprestam as suas capacidades de processamento das suas máquinas. Tá? Inclusive, se diz, né, que mesmo, eventualmente, se houver um cavalo de Troia, né, aqueles que entram no nosso computador, eles poderiam estar utilizando as nossas capacidades de processamento das nossas máquinas
mesmo a gente não sabendo para estar validando essas operações na rede, né? Isso não é sempre muito provável, né? Porque é preciso uma capacidade um pouco maior e uma maior dedicação. Inclusive, eu tenho conhecidos que são esses validadores que se chamam de mineradores, né? Mineram, então, criptoativos em rede de blockchain, validando as operações. Então, qual é o incentivo que eles têm, né? A partir do momento que eles emprestam a capacidade de processamento deles, e isso, meus caros, faço aqui um registro, exige muito de energia elétrica, tá? Para validar essas operações, porque são utilizados, como eu disse, a capacidade de processamento para a realização de operações matemáticas. Tá? Então, isso é responsável por validar as operações. Mas qual é o incentivo econômico que eles têm? É que, normalmente, eles são remunerados, e sobretudo no caso dos criptoativos, ou das chamados aí das criptomoedas, as coins, eles recebem parcela dessas moedas, ou seja, eles são remunerados em próprios criptoativos. Por isso que eles têm esse incentivo econômico em emprestar a capacidade de processamento. Então, vamos... Só antes de você prosseguir, acho que o Rafael, meu estagiário, queria fazer uma notinha com você bastante pontual. Rafael, com a palavra. Oi, obrigado, professor. Eu queria ter feito um linkzinho com o que o professor Bunazar tinha falado sobre a tendência da expansão do Bitcoin no futuro, das criptomoedas. Eu acredito que isso seja muito pertinente na discussão atual, com impactos de coronavírus e coisas do gênero, porque com os bancos centrais emitindo moeda a todo momento, aumentando a inflação, as criptomoedas elas têm uma lógica contrária, porque com o halving, ao invés de expandir o número de moedas, você diminui a produção de moedas. Então, esse é, inclusive, um dos motivos para ela ter alta valorização. É esse halving que acontece a cada 4 anos. Isso juntamente com o fato de ela conseguir ser conversível em qualquer moeda do mundo, em caixas eletrônicos específicos, eu acho que com uma tendência de globalização e essa emissão de dinheiro, essa inflação aumentando, vai jogar forte para a popularização das criptomoedas. O que eu ia até pedir para você comentar é como que a gente poderia combater o uso de criptomoedas para coisas como transações no Atlantis ou no Silk Road, que o pessoal costuma usar para comprar bens ilícitos, né? Para lavagem de dinheiro, Deep Web, é um desafio bastante grande. Né? A gente vai ver um pouquinho isso logo a seguir, tá? Mas vamos lá, existe esse risco também, tá? Da mesma forma que não tem uma centralização, é mais difícil de controlar, então, eventualmente, acrescido da circunstância, via de regra, que há anonimato possível nessas transações, esses riscos podem ser maiores, né? Mas aí eu faço a seguinte ponderação, né? Com toda a segurança hoje que nós temos dos sistemas financeiros, isso não impede que existam escândalos gigantescos de corrupção, tráfico de armas, né? Tráfico internacional de drogas, né? Então, eu vejo que é um mal necessário, é como os outros, né? A própria utilização de moeda física, ela também é mais difícil de ser rastreada, né? Mas, ainda assim, já existe, né? E por isso, até mesmo, hoje em dia, preocupações, por exemplo, da Receita Federal, que nós vamos ver mais adiante, né? No controle, na declaração, na imposição de obrigatoriedade da declaração da utilização de exchanges para realizar operações, tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas excelente colocação. E justo também na primeira parte da tua ponderação, foi o Henrique que falou ou não? Comentário do chat? Do Rafael. Rafael. Rafael, desculpa, Rafael. Exatamente, a tua primeira colocação foi muito boa, né, com relação à política monetária adotada pelos estados agora, de maior expansão, né, e isso gera inflação, se não vier acompanhada de um efetivo crescimento
econômico, especialmente do PIB, né? Isso não acontece efetivamente com as criptomoedas, porque, via de regra, né, como é o caso do Bitcoin, elas já estão programadas para uma quantidade máxima de possibilidade de mineração. A partir disso, não há mais como serem mineradas, pelo menos não naquele protocolo. Tá? Então, realmente, elas acabam levando vantagem em relação a isso, e justamente com a pandemia e o movimento de muitos bancos centrais nesse sentido, né, e esse risco de utilização de políticas monetárias, acabou se observando uma certa valorização né, dos chamados criptoativos. Né? A gente vai voltar um pouquinho mais adiante, mas excelente colocação também. Então, vamos agora, especificamente, né, depois de ter tentado aqui, muito rapidamente, eu falar um pouquinho sobre blockchain, que é a tecnologia base, onde, então, se alicerçam os criptoativos. Vamos falar justamente no que hoje é, talvez, a face mais conhecida destas novas realidades, né, que são as criptomoedas, né, mais comumente chamadas de criptomoedas. Só que depois, né, eu vou fazer aqui um disclaimer a vocês, que eu, particularmente, e isso não sou apenas eu, né, eu me filio ao entendimento de outros estudiosos aí do tema, não são propriamente criptomoedas, né? Eu prefiro, e aí muito precisamente, me referir a criptoativos, tá? Que são, então, sobretudo, sejam coins, depois a gente vai ver também a possibilidade de ser security tokens ou utility tokens, que são, então, possibilidades de utilização da tecnologia de blockchain para exercerem algumas outras funcionalidades que nós vamos entender mais adiante. Tá? Dentre todos os criptoativos até hoje conhecidos, o mais famoso, sem dúvida alguma, é o Bitcoin, tá? Que justamente, então, foi ensejado por meio daquele paper deste sujeito, ou destes sujeitos, né, que levam o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, lá em 2008, né, que eu trago ali para vocês o paper, que, então, foi desenvolvido, então, por meio da tecnologia de blockchain, uma moeda, né, que seria, então, a chamada Bitcoin. Mas ela não é a única criptomoeda, ela não é o único criptoativo existente. Pelo contrário, né, vem surgindo diariamente diversos outros, né, em que pese a Bitcoin seja a mais conhecida delas. Né? Temos o Bitcoin Core, inclusive, temos o Ether, né, que é feito na plataforma de Ethereum, muito utilizado, e aí, professor Simão, inclusive, eu gostaria mais adiante, um dia que já conversei um pouquinho, né, com o professor a respeito disso, né, gostaria muito, inclusive, de escrever um artigo sobre os smart contracts, né, que, sobretudo, utilizam da plataforma de Ethereum para ser realizados. Tá? Outra, então, e aí interessa muito, muito, muito ao direito civil, é o fenômeno dos smart contracts. Tá? Inclusive, eu tenho uma aula bem interessante sobre o tema, outra oportunidade a gente pode conversar novamente. Os smart contracts são, assim, uma possibilidade fantástica para o direito. Manuel, então, o Bunazar está tão encantado com a sua aula que ele falou assim já para mim, vamos chamá-lo de novo semana que vem? Eu falei, não, semana que vem não é abuso do direito, mas sim, eu vou fazer uma pequena agenda de cursos aqui, e que numa delas vamos fazer um debate sobre smart contracts, naquela sua visão que apresentou em Portugal. Você sabe que não esse ano, 2020, 2019, eu fiquei completamente encantado, Manuel. Era a nossa prioridade. Porque, professor, elas interessam muito aos juristas e, sobretudo, aos civilistas. Né? Eu até estou terminando, terminei até para ser publicada na revista do professor Fernando Araújo. Eu fiquei muito tentado, professor Simão, de lhe enviar, mas não lhe enviei porque achei que iria, assim, ser um abuso. Mas agora que a gente está conversando aqui na aula, eu já disse, não, eu vou falar com ele, vou mandar já o draft que está no Academia
está no site da academia, mas já vai ser publicado, eu acredito, na próxima revista, sobre uma nova realidade, tá, professor, que é a realidade da economia de plataforma. Isso está transformando muito as relações jurídicas que se estabelecem nos mercados. E, né, por excelência, as relações que se estabelecem nos mercados são os contratos, para nós, operadores do direito, né, aquilo que os economistas chamam, então, de operações econômicas, né? E, por exemplo, no Ether, smart contracts, que nada mais são de que contratos com execução automatizada, que de inteligente eles não têm nada, né? Só são contratos, não são nem contratos automatizados, né? Isso não existe, são contratos de execução automatizadas, são muito interessantes. E até nesse artigo de economia de plataforma, eu me recordei, professor Simão, que disse um pouco, né, sobre essa questão que está agora muitos colegas aí com essa ânsia de identificar o surgimento de novos ramos do direito, né? Parece que isso aí é, com todo respeito, né, uma grande bobagem, né? Na realidade, a gente tem que usar as categorias tradicionais, que são plenamente válidas, rígidas, para enfrentar essas novas realidades, né? Sob pena, até eu coloco numa nota de rodapé, de uma grave ofensa à navalha de Ockham, né? Todas as categorias jurídicas que nós temos hoje, talvez possam ser, quiçá, revisitadas, mas elas já são plenamente capazes, rígidas, para enfrentar as novas realidades, como o caso dos smart contracts, né? Nós temos o Ripple também, o Bitcoin Cash, e eu vou mostrar para vocês aqui, peço, Vênia, só para eu entrar nesse link, para vocês verem quantas moedas hoje aqui estão listadas e as suas cotações, tá, pessoal? Olha só, aqui tem as top 100 cryptocurrencies, tá? Olhem só aqui, desde a primeira, mais conhecida, o Bitcoin, vocês vejam a variação dela, né? Em 24 horas ela está subindo. Manuel, não está aparecendo para gente. Ah, não tá? Para aí que eu já vou... Para nós fica só o slide original, não aparece o... Para aí, eu já sei o que é. Então, vocês não estavam vendo antes, quando eu estava mostrando os outros links, hiperlinks para vocês, tá? Para aí que eu vou mostrar só esse que eu acho bem interessante, que vocês vão gostar. Tá aqui a minha apresentação, tá? Mas eu tenho que entrar, aqui, no nosso, então eu vou apresentar novamente, e eu vou pôr a tela inteira, porque daí eu acho que eu consigo pegar... Eu acho que, Manuel, se você puser apresentar tela, ele vai te dar duas opções, ou o slide ou a tela nova que você abriu. Tá. Vou apresentar a tela, aqui embaixo, nessa setinha no canto direito. Tá, então eu já vou abrir o hiperlink aqui para que... Deixa o link aberto, daí ele vai te dar a opção de você escolher apresentar o link. Tá, então eu já vou entrar aqui para abrir ele, consegui abrir agora. Vou entrar na nossa compartilhar tela. Uma janela só, né? Isso. Aqui, não, põe tela inteira, porque senão fica tudo preto. E agora vai entrar essa apresentação. Tá. A tela inteira, tá, perfeito. É que eu estou acostumado muito a usar o Teams e o Zoom. O Google Meets aqui eu não tenho usado tanto. Meus caros, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Conseguem ver aqui perfeito, a minha... Perfeito, Manuel, perfeito. Então, vejam só, aqui tem as top 100 cryptocurrencies, tá? Olhem só aqui o market cap delas. Olha o valor que hoje alcançam no mercado. É um negócio fabuloso, né? Vejam, hoje grande parte das criptomoedas, criptoativos estão subindo, ó. O Bitcoin ali, que é o primeiro deles, né, o mais famoso aqui, ó, subindo 1,37. O Ethereum, né, o Ether subindo 1,29. Né, o Tether aqui, 0,10. Tá? Cadê o Ripple aqui? Temos vários aqui, né? Aqui tem 100 cryptocurrencies, né? Vocês vejam que tá, isso está tudo em ebulição, né? Vamos lá, assim dizendo, em hora real aqui, né? Em tempo real, melhor dizendo. Né? Isso tudo está acontecendo, a gente está conversando aqui, pode parecer uma coisa distante, mas na realidade tudo isso está acontecendo.
nesse exato momento, praticamente 24 horas por dia, e crescendo exponencialmente, tá? Depois até eu posso trazer uma tese para vocês, que foi justamente a minha tese de doutorado, que eu penso que vai haver uma mudança do eixo gravitacional por conta dessas descentralizações dos mercados centralizados bancários para a captação de recursos, especialmente para empresas, né, para financiarem suas atividades por meio do mercado de capitais e valores imobiliários, porque estas tecnologias vão permitir que isso ocorra. Tá? Meus caros, estão vendo de novo meus slides? Perfeito, estamos vendo sim, Manuel. Perfeito, os slides estão na tela. Tá. Então vamos lá. Só trazendo um ponto muito importante, porque elas não são, os criptoativos não são moedas. Tá? Antes disso, eu tenho que fazer uma breve observação. Tá? E aí eu me socorro um pouco, professor, de um contratualista clássico aí, o Ropo. Tá? Vou me referir agora não à categoria jurídica, mas talvez àquela realidade subjacente aos contratos, né? A realidade econômica. Então, quais são as funções econômicas das moedas, de modo geral? O que é uma moeda, do ponto de vista econômico? Uma moeda é aquela que atende estes 3 atributos que se encontram aqui nesse slide. Tá? Moedas, então, elas desempenham um papel de reserva de valor. Tá? Bom, está sobrando algum recurso. Bom, eu posso, então, colocar em moeda e guardar. A gente sabe que não é muito bom pôr dinheiro debaixo do colchão, né? Que a inflação vai corroendo o poder de compra, mas é uma reserva de valor. Tá? Também as moedas é um meio de troca, né, que atende um dos pressupostos da teoria econômica, que é a transitividade. Né? Mesmo eu sendo advogado, eu consigo comprar pão, mesmo que o padeiro não queira serviço de advocacia, né? Porque nós temos um ativo que interessa a todos, que é o dinheiro. Então, eu ganho dinheiro com a minha atividade de advocacia e consigo comprar pães, porque o padeiro, mesmo que ele não queira serviço de advocacia, ele quer dinheiro. Né? Então, primeiro, reserva de valor, 2, meio de troca e unidade de conta. As moedas também são unidades de conta. Tá? Por exemplo, o real, ele pode ser, então, comparado ao dólar, porque nós temos o quê? Nós temos a cotação, inclusive a cotação diária. Claro que quanto maior a volatilidade, ele perde, talvez, um pouco das funções de reserva de valor e de unidade de conta. Tá? Mas toda vez que eu consigo obter a expressão de um determinado ativo em outro, ele serve como unidade de conta. Tá? Então, as moedas, do ponto de vista econômico, elas têm que atender esses 3 requisitos, esses 3 pressupostos: reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. E aí eu pondero aqui aos colegas, será que os criptoativos como o Bitcoin atendem esses 3 requisitos? Já respondendo a vocês, eu digo que parte dos estudiosos dizem que não, tá? Mas aí eu não quero parecer pretensioso, tá? Mas já coloco o dado, talvez, aqui ao grau de convicção, só eu serei um tanto quanto mais aqui intenso, né? Convicto. Evidentemente que as criptomoedas, os criptoativos atendem perfeitamente a esses 3 requisitos, independentemente, inclusive, das suas volatilidades. Como o colega Rafael logo salientou, inclusive por conta agora dessas políticas monetárias, talvez alguns criptoativos até estão levando vantagem frente a algumas moedas soberanas. Então, do ponto de vista econômico, os criptoativos atendem a todos os requisitos econômicos de uma moeda. Mas aí eu pergunto aos colegas, tá? Eu ia pular o slide, já vou estar dando a resposta. Né? São moedas os criptoativos? Não são. Não são moedas. Por quê, meus caros? Porque moeda é um conceito eminentemente jurídico. Claro, se vocês me perguntarem, ele faticamente é moeda? Claro que é. É sim. Mas juridicamente não é. Por quê? Por uma convenção jurídica.
né, está lá na Constituição Federal, no artigo 21, né, compete à União emitir moeda. Então, se outro vier a emitir algo que em tudo se pareça com moeda, né, mas que não foi aí emitido pelo Banco Central, que possui competência exclusiva para emitir, não é. Né? Está lá no artigo, né, complemento, no artigo 164 da Constituição Federal. A competência da União para emitir moeda será exclusivamente pelo Banco Central. Então, meus caros, criptoativos parecem moeda, cheiram a moeda e funcionam como moeda, mas não são moeda. Somente porque moeda é um conceito exclusivamente jurídico, mas exercem, do ponto de vista econômico, as mesmas funções, tá? Então, por isso, a preferência em denominar, né, de criptoativos e não criptomoedas, embora sejam, sim, economicamente moedas, tá? Manuel, então, sem querer antecipar o debate, mas acho que você já vai entrar, o Bitcoin é um ativo, o imóvel que eu tenho é um ativo, um título de crédito é um ativo, ou seja, ele entra na categoria de ativos. Ele é um ativo especial, porque ele adquire outras coisas e ele tem aquela conversibilidade universal da moeda, que é eu conseguir representar tudo em Bitcoin, como eu consigo, em tese, representar tudo em real. Mas é um ativo como qualquer outro, é um bem imaterial como qualquer outro. Exatamente, foi preciso. É um ativo virtual, tá? É um ativo. Tá? É um ativo capaz, então, de compor o patrimônio de um indivíduo, tá? De uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física, natural ou jurídica. Tá? É um bem, é um ativo virtual. Tá? Até eu trago aqui umas disposições do Código Civil, nós vamos ver algumas outras ali adiante, né? Só para ilustrar, mas aqui, né? O artigo 315, né? As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente pelo valor nominal, salvo o disposto dos artigos subsequentes. Tá? São nulas, também no artigo 318, né? São nulas convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. Aí a gente vem também aquela discussão, né? Ah, tem curso forçado? Tem curso forçado a moeda, mas, embora os criptoativos atendam a todos os requisitos econômicos, né, fáticos de moedas, juridicamente, que é uma convenção, eles não são. Tá? Mas, Manuel, o Henrique quer fazer um comentário, o Henrique é nosso estagiário. Henrique, por favor. Eu ia fazer um comentário, na verdade, do item anterior, eu não queria nem falar nada agora para não interromper. Mas essa questão da volatilidade e da reserva de valor também tem a questão que primeiro, algumas criptomoedas, elas têm o lastreamento no dólar, né? Elas buscam manter sempre o valor dela em $1, então não tem as desvantagens do dólar, mas ela ainda tem a mesma volatilidade. E esse problema na troca é o problema principal do Bitcoin, né? Que tem as transações um pouco mais lentas do que outras criptomoedas, que algumas têm até a transferência instantânea ou quase instantânea, né? Então, realmente, se você olhar só para o Bitcoin, às vezes você pode ter uma ideia de que não é uma moeda, mas se você olhar com modo geral, tem outras mais novas até que já resolveram muito desses problemas, né? Sem dúvida, né? E o Henrique aqui traz uma observação muito importante, tá? A gente, quando fala em criptoativos, a gente não pode pensar só em Bitcoin. Inclusive, a gente pode criar uma agora, aqui, né? Quem tem a capacidade de programação, cria um Bitcoin. Né? Eu levo nas aulas da pós, muitas vezes, um cliente, colega, e que é nosso colega, inclusive, é um professor doutor em direito tributário, que acabou praticamente largando o direito só para se dedicar, hoje é cliente do escritório e lida basicamente com criptoativos, né? Ele vai na aula, dá aula, cria lá um protocolo em blockchain e mostra para o pessoal, cria um smart contract, né? Então, o Henrique falou, né? A gente não pode pensar só no Bitcoin, tem várias outras. Inclusive, existem e aí o Henrique mencionou muito bem, algumas que têm paridade com o dólar, tá? Essas são as chamadas stable coins, né? Ou moedas estáveis, que a gente pode eventualmente atribuir uma relação de paridade com outra moeda. Por exemplo, eu poderia ter uma stablecoin com paridade com o real,
O grande problema dela só é que daí eu não vou fugir da necessidade de ter alguém que garanta essa paridade. Né? Esse que é só o problema. Nós temos um cliente, inclusive, que estava buscando uma solução para, entre clientes que trabalham com comércio, com uma certa distância entre eles, então facilitaria a remessa dos valores por meio de criptoativos. Né? Então, ele disse, não, mas vou criar uma stablecoin, a da própria empresa dele, né, para fazer essas remessas. Ok, mas aí os clientes vão ter que confiar nele, que ele vai ser responsável por fazer essa conversão toda vez que é apresentado, então, esse ativo lá e eles vão converter. Né? Aí a gente não foge, nas stablecoins, a gente acaba não fugindo do problema né, o dilema dos generais bizantinos, ou o problema da centralização. Alguém vai ter que garantir que ela tenha essa mesma conversibilidade, né? Mas muito excelente observação do Henrique, que existem várias moedas e cada uma pode ter uma característica diferente. Tá? E vamos lá, até discutindo o valor delas, né, quanto à volatilidade ou não. Eu pergunto a vocês, né, meus caros, vamos lá, quem é que garante o valor do real? Ninguém. Podem responder. Quem garante é o Estado brasileiro, né? Mas não tem lastro nenhum, né? Não tem lastro em ouro. Inclusive, isso desde Bretton Woods e antes disso, inclusive no Brasil, lá desde Getúlio Vargas, a gente não tem mais lastro, a moeda não tem mais lastro. Então, por exemplo, se começar a inflação corroer, corram para as montanhas, porque aquele valor pode, o papel ali pode perder totalmente o valor, vai ser só o valor do papel. Né? Então, quem sempre, em última instância, dá crédito a uma moeda é o mercado, é a credibilidade do mercado. Se houver inflação, o que é inflação? A inflação nada mais é do que um descrédito em relação à moeda. Quanto mais inflação existe, significa, em outras palavras, que menos se acredita no poder de compra daquela moeda. É isso. Então, por exemplo, até a Venezuela, esses tempos, lançou a sua própria criptomoeda. Né? Então tá, tu quer ter um peso venezuelano? Quem é que garante? Né? O Estado, a Venezuela. Sim, mas quem dá efetivamente valor é o mercado. Então, nesse sentido, as criptomoedas se assemelham muito, inclusive no que tange a reserva de valor. Mas, claro, né, em algumas nós observamos uma volatilidade muito maior. Eu também não posso ser aqui um tanto quanto assim assodado em dizer que, eventualmente, vamos pensar numa hipótese. Bom, daqui um pouco há uma notícia de que foi violado o sistema de blockchain quanto às bitcoins e houve lá o desvio. Bom, certamente vai haver uma desvalorização tremenda, tá? Tremenda. Então, isso é importante que fique claro, né? Mas quem, em última instância, dá valor à moeda é o mercado, são as pessoas, é a aceitação que elas têm, é o quanto elas querem uma moeda. Porque normalmente, quando há crise, desvaloriza o real? Porque vai para portos mais seguros, como é o caso do dólar, tá? Ou mesmo o caso do euro. Certo, pessoal? Bom, então, caríssimo professor Simão, exatamente na linha que o professor já havia ressaltado, o que são os criptoativos? E por isso que eu não chamo eles, né, não sou só eu, não vou ser pretensioso a esse ponto de dizer que eu chamo, né, porque chamam-se, ou talvez o mais adequado seja chamar de criptoativos, porque juridicamente elas não são moeda, tá? Embora economicamente elas desempenhem todas as funções de uma moeda, tá? Então, o que são criptoativos? São ativos virtuais. Algumas vezes, alguns chamam de moeda virtual. Mas, como eu disse, especialmente no âmbito aqui do ordenamento jurídico brasileiro, eu não recomendaria chamar de moeda, mas de ativos virtuais. Tá? Até mesmo porque poderia levar a uma confusão com as moedas eletrônicas. Tá? Em nada os criptoativos se aproximam
as moedas eletrônicas, né, que estão lá muito bem regulamentadas por meio da Lei 12.865, né, de 2013, que as moedas eletrônicas nada mais são dos registros né, eletrônicos de expressões monetárias de real, da nossa moeda soberana. Tá? Não em nada se confundem com criptoativos, tá? Ou as chamadas, como conhecidas, então, criptomoedas. Aqui, meus caros, eu vou entrar rapidamente, então, só num ponto, né, reforçando um ponto. São ativos virtuais. Eu vou entrar aqui no hiperlink bem rapidinho para mostrar a vocês, tá? Vocês conseguem ver o meu hiperlink? Não? Sim, conseguimos. Conseguimos, sim, Manuel, perfeito. É bem interessante, embora que não me ouçam aqui, né? Até porque eu tenho queridos amigos no Banco Central e composto por um quadro técnico excelente em todos os aspectos, né? Desde os procuradores aos demais cargos, né? Eu tenho algumas divergências quanto algumas consignações que são feitas aqui nessas perguntas frequentes, tá? Mas elas valem como um norte, né? Como uma baliza, tá? Aqui, assim, de forma bem acessível, depois eu passo para vocês, né? Para um primeiro contato, essas perguntas e respostas do Banco Central, elas são interessantes, tá? Voltamos aos slides, vocês conseguem ver os slides? Sim, perfeito. Tá. Bom, professor Simão, penso que assim, uma resposta muito importante, eu não sabia o nível de conhecimento de todos vocês, né? Então eu tentei trazer de tudo, né? Inclusive uma pergunta assim bem básica: existe legislação específica no Brasil sobre criptoativos? Dizendo de forma bastante objetiva, depois eu explicarei um pouco melhor esta afirmação, essa assertiva, eu responderia que não existe legislação própria, específica quanto ao tema. Tá? Estão a surgir, e não é de hoje, já desde 2015, alguns projetos de lei. Tá? O primeiro deles, o projeto de lei 2303, né, de 2015, né, que está ali a ementa, dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de arranjos de pagamento, tá? Sobre a supervisão do Banco Central. Esse projeto foi extremamente criticado, tá? Porque talvez no afã de o assunto estar se tornando assim tão atraente na moda, está ainda e cada vez mais em voga, né? Quis então propor esse projeto de lei. Já sequer se conhecia bem o fenômeno pelo propositor, né? E isso então foi duramente criticado pelos aqueles estudiosos do tema, tá? Aí surgiu para aí temos outros dois, né? Já o projeto de lei 2060 de 2019, aí já com uma pretensão bastante ampla, né? Dispor sobre o regime jurídico dos criptoativos, tá? Depois a gente pode acompanhar ali até o estado do projeto, onde se encontra, até, por exemplo, aqui esse último, né? O mais recente, o projeto de lei 3.949, também de 2019 agora, que dispõe sobre transações com moedas virtuais e estabelece condições para o funcionamento das exchanges. Depois eu vou explicar rapidamente o que são exchanges, né? Talvez interesse diretamente ao caso de vocês, né? Então, esse último projeto de lei aqui regulamenta, objetivaria, né, caso venha a ser aprovado, regulamentar a utilização de moedas virtuais e o funcionamento de empresas intermediadoras dessas operações. Aí, voltando àquela observação inicial, que eu acredito que tenha sido feita pelo Alexandre, né, um grande ente colaborador nesse sistema para o maior controle e monitoramento das operações são as exchanges, né, que seriam, assim, as corretoras. Aquelas são os marketplaces, onde se compra, se vende, ou mesmo se transacionam, né, junta a oferta e a demanda. Por isso, até professor Simão, professor Bunazar e todos os demais colegas, se me permitirem, eu vou mandar esse draft desse artigo,
que não diz respeito propriamente ao tema que hoje a gente fala, mas é esse novo paradigma, né, que eu venho sustentando nesse artigo, mas que não é uma ideia só minha, né? Talvez essa abordagem um pouco diferenciada eu defenda, mas já é um consenso, né, quanto a esse novo paradigma de economia de plataforma, né? O que são? E as exchanges nada mais são do que plataformas, onde são realizadas, né? Nada mais é do que um local, um mercado virtual, onde se aproxima muito a demanda e a oferta. Por isso que os custos de transação eles caem tanto a ponto de trazer níveis de eficiência econômica assim nunca antes vistos. Se me permitem, depois eu vou compartilhar o artigo com vocês. E serão muito bem-vindas qualquer observação, crítica, de todo tipo. Bom, então temos já 3 projetos de lei, né? Mas, propriamente, nós não temos legislação específica sobre o tema, tá? E aí, professor Simão, este aqui foi um ponto que nós conversamos, eu acho que não foi neste ano, foi no ano passado ainda, né? Não se preocupe que a gente vai avançar o estudo do tratamento jurídico, tá? Mas só uma primeira observação, né? Então, se não são moedas, né, como é que a gente iria encarar uma transação realizada com criptoativos? Tá? Eventualmente, e na maior parte dos casos, se trata de uma troca ou permuta. Tá? Vamos lá, vamos aplicar o artigo 533, né? Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Então, na realidade, quando a gente eventualmente compra um outro bem utilizando criptoativos, embora também faticamente seja basicamente uma compra e venda, trata-se de uma troca ou permuta, porque é um ativo por outro bem, né? E não propriamente sendo pago com moeda ou com dinheiro, que seria o caso da compra e venda. Muito embora o tratamento jurídico aqui, pelo próprio artigo 533, é basicamente o mesmo. Tá? Talvez eu possa falar em compra e venda quando eu estou comprando criptoativos, porque eu dou dinheiro de um lado e recebo criptoativos do outro, né? Estou recebendo o ativo em si, tá? Isso é uma observação inicial. Agora vamos efetivamente aprofundar a questão do tratamento jurídico dos criptoativos, tá? Bom, como eu disse a vocês logo no início da apresentação, tá? Para que nós possamos identificar o efetivo tratamento jurídico aplicável aos criptoativos, antes eu tenho que identificar qual é a finalidade ao qual este criptoativo está sendo utilizada, né? Está sendo destinada, para qual finalidade está sendo destinado. Então, basicamente, nós vamos ter 3 hipóteses, basicamente, tá? 3 hipóteses. Que nós poderíamos, inclusive, chamar elas, então, os criptoativos de coins, o que mais se aproximaria a uma moeda ou criptomoedas. Uma segunda possibilidade para utilizar uma finalidade chamada aí com o termo em inglês utility tokens, e uma terceira ainda security tokens. Tá? O que seria, então, a primeira delas, as coins, né? Ou criptomoedas? Ou que se aproximaria mais de uma criptomoeda, seriam aquela utilização dos criptoativos no papel de mais próximo possível de moedas. Embora não sejam moedas juridicamente, vamos dizer que não haja um valor intrínseco neste ativo. Não, ele vale puramente porque alguém, no caso o mercado, né, os agentes do mercado, que compõem o mercado, dão um valor a ele. É o caso do Bitcoin. O Bitcoin não tem nenhum valor intrínseco. Eu não posso, não é uma share de uma empresa, não me dá participação em lucros, direito a voto ou utilizar um serviço. Não. É simplesmente uma moeda, é como se fosse uma moeda. O que o real nos proporciona de valor intrínseco? Ele não tem nem lastro. Não tem valor intrínseco, tem o valor intrínseco do real, quando for moeda, o papel, né? Mas não tem valor intrínseco nenhum. As coins mais se aproximam disso, tá? E aí, meus caros, o que a gente vai ver? Quando for coin,
Pô, mas qual é o tratamento jurídico? Uma vez que a gente não tem propriamente legislação a esse respeito. Aí eu já adianto a vocês, tá? Me parece que ela eventualmente tem uma maior probabilidade de entrar no radar do Banco Central, tá? Não enquanto moeda propriamente, mas sobretudo quando ela vier a ser utilizada por instituições financeiras ou especialmente pelas fintechs, o que já vem acontecendo. E aí, meus caros, vocês poderiam pensar, tá, mas como eu disse, né, os criptoativos eles oferecem um risco muito grande para os bancos. E eu adoro o banco, tá? Não estou falando nada mal dos bancos, eu adoro o banco. Mas vamos lá, né? E eu acredito que eles eventualmente podem representar um risco aos bancos. Mas vejam, os bancos sempre trabalham no estado da arte. E por perceber que essa tecnologia é tão positiva, eles já estão incorporando. Tem algumas que eu não vou citar aqui, né, especialmente porque estamos falando publicamente, né, tem instituições bancárias das maiores aqui do Brasil que já estão se valendo de tecnologia de blockchain no seu interior e estão tendo ganhos de eficiência e mesmo redução de custos fenomenais. Né? Então, eventualmente, elas podem cair no radar do Bacen, não enquanto moedas, tá? Mas, sobretudo, quando forem utilizadas por parte de instituições financeiras, bancárias, e, sobretudo, sobre hoje um assunto que é muito candente, que são as fintechs. Tá? O próprio Bacen já vem fazendo alguns movimentos nesse sentido, né? Inclusive desde 2014, tá? Percebendo que esse negócio aí, né, me permitem a brincadeira, me referir assim formalmente a esse negócio, é muito interessante. Tá? Primeiro, até com um certo risco ao sistema financeiro, né? Mas também com possibilidades. Então, lá desde 2004, por meio do comunicado 25.306, né, ele já vinha alertando. Primeiro, né, em 2004, diferenciando os criptoativos das moedas eletrônicas. Tá? Depois, em 2007, por meio do comunicado 31.379, veio alertar sobre os riscos de operação de guarda, negociação e câmbio. Até esse comunicado, me recordo, na época, que causou uma certa comoção assim, no mercado de criptoativos, porque, por ser um comunicado que vinha alertar risco, trouxe uma certa insegurança jurídica, né? Especialmente para quem trabalhava com isso. E aí criticaram muito o Banco Central, tá falando, tá jogando contra a inovação e coisa, mas na realidade é uma postura cautelosa, né? Pô, uma autoridade monetária tem que ter esse cuidado e comunicar ao mercado os riscos, tá? E não só quanto às operações de guarda e negociação, mas também, meus caros, por exemplo, tá? Uma grande possibilidade, isso vai na linha daquilo que o Alexandre havia talvez ponderado logo no início, é um certo risco, né? Que, vamos lá, pessoal, fazer remessa de dinheiro para o exterior por meio de criptoativo é uma barbada, eu aperto um botão. Sim, mas onde é que entra todas as normas de operações de câmbio que tem que necessariamente passar pelo Banco Central? Por exemplo, as possibilidades fáticas vão muito além do que juridicamente. Manuel, deixa eu te interromper, desculpa falar uma coisa. A sua aula está uma maravilha, mas nós vamos completar 1h30 em 15 minutos. Nós podemos ter dois combinados. Você fala mais 15 e fazemos uma nova sessão semana que vem, ou você escolhe o que quiser. Eu deixo a seu cargo, mas eu não quero mais de 1h30, não por nós, mas por você também, tá certo? Não, perfeito. Eu vou correr, professor. A gente pode voltar na semana que vem, vai ser uma grande honra, mas eu vou correr um pouquinho aqui para poder trazer para vocês pelo menos o quadro todo, tá? Tá bom. Então, aqui algumas comunicados do Bacen, né? Inclusive, só saliento a vocês que já faz parte agora das estatísticas da nossa balança comercial, as operações com criptoativos. Né? Vejam como o negócio veio para ficar mesmo. Quando se tratam de utility
tokens, tá? Aí seria mais para dar direito a uma utilidade. Vamos ver, seria como uma espécie de uma chave de acesso, tá? Para onde é que cairia a regulação? Cairia não para o Bacen, cairia para a CVM, tá? Da mesma forma, quando eventualmente, e talvez aqui seja um dos casos mais marcantes, nós utilizarmos um criptoativo como um security token. Security aqui de ativo financeiro, especialmente, por exemplo, quando a gente vai utilizar como uma ação. Aí, esse security token, esse criptoativo, ele seria o equivalente, por exemplo, a uma ação de uma empresa. Então, eu tenho o criptoativo e esse criptoativo me dá direito a uma participação, ao meu direito de voto, eventualmente a distribuição de lucros e assim por diante. Nessas situações, meus caros, e em alguns casos também, na segunda hipótese aqui de utility tokens, há uma grande chance de se enquadrarem justamente no conceito jurídico de valor mobiliário. E se for considerado valor mobiliário, vai ter que necessariamente observar as diretrizes da CVM. Né? Inclusive, aqui eu trouxe para vocês, através de um hiperlink que eu criei, o Howey Test, né? Para saber quando configura ou não, né? Provavelmente um valor mobiliário. Se é valor mobiliário, aí, meus caros, tem que atender à regulação da CVM, com todas as necessidades de conformidade, né? Se enquadraria lá no artigo 2º da Lei 6.385, no inciso 9. Tá? Seria valor mobiliário. Aí cairia na regulação, então, da CVM. Então, basicamente, né, nós vamos ter essas 3 finalidades dos criptoativos. Na primeira delas, na Coin, nós temos que observar o que dispõe o Banco Central, por exemplo, para uma operação de crédito, de câmbio, remessa de dinheiro ao exterior. Inclusive, sob pena, eventualmente, de a gente cometer isso, que tem que ter um cuidado, a gente orienta nossos clientes, inclusive, eventualmente, configurar alguns fatos típicos, né, do ponto de vista criminal. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Nas outras 2 hipóteses, nem sempre, mas em algumas delas, desde que faticamente elas se enquadrem ao conceito de valor mobiliário, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande de analisar sob a ótica da regulação da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Por fim, aqui eu trago uma instrução normativa, né, de 2019, lá desde maio, a 1888, que não só institui, como disciplina como se deve fazer a prestação de informações à Receita Federal das operações com criptoativos, inclusive por parte das exchanges. Tá? Também trago a vocês, por meio de hiperlink, aqui o manual e o ato declaratório, que é um manual de orientações quanto à aparência padrão ou layout na prestação dessas informações, sobretudo por parte das exchanges. Tá? Agora, chegando à última parte da apresentação, que seria o estudo do caso, né? A possibilidade de encerramento de contas bancárias. Aqui a gente poderia discutir muito tempo sobre isso, que é muito interessante. A questão jurídica de fundo é fantástica, mas eu salientaria basicamente 2 pontos. Tá? Um RESP que existe, talvez seja aí um leading case, né? O mais importante, no âmbito Superior Tribunal de Justiça, o RESP 1000, né, aí é 1.696.214, né, de São Paulo, onde uma exchange vinha em juízo, né, buscar, por meio de obrigação de fazer, a reativação das suas contas, tá, que foram encerradas por uma instituição financeira. Tá? Eu trouxe no hiperlink aqui o acórdão, né, a integralidade do acórdão bem extenso, né, 50 e tantas páginas, né? Vocês conseguem ver aqui o acórdão? Conseguimos sim. Do mercado Bitcoin, talvez vocês até, obviamente, já devem ter tido acesso a ele, né? E só uma coisa, a ação foi julgada improcedente, tá? Há um voto divergente, tá? Bem interessante. Mas aquele... Eu acho que é o voto da Nancy, não é? Exatamente, da Nancy. Tá? Exatamente. A gente tem um caso, nem sei, né, se dá para falar também, porque gravam,
Mas eu li esse voto da Nancy, é super interessante mesmo. Desculpa interromper. Não, é justamente isso, né? Porque assim, então, ela foi voto vencido e a discussão jurídica de fundo é muito interessante. Faço aqui um disclaimer, tá? Importante. Poderia imaginar assim, não, a questão foi totalmente apreciada. Ela foi decidida, assim, no mérito, mas não foi totalmente apreciada, porque no que diz respeito ao direito econômico concorrencial, não houve enfrentamento, porque não havia sido pré-questionada a matéria. Ficou restrita a discussão quanto à autonomia privada e a possibilidade do encerramento da conta, e, por outro lado, então, eventualmente, né, por força da figura do abuso de direito, lá no artigo 187 do Código Civil, eventualmente se constituiria um abuso de direito por parte da instituição financeira, o fechamento da conta, o encerramento, tá? É uma discussão muito interessante, muito interessante. Talvez, se fosse toda a matéria pré-questionada e talvez né, houvesse uma amplitude dessa discussão de fundo maior, poderia, eu acredito, o resultado ser bem outro, até mesmo porque é uma questão muito recente, tá? Mas aliado a isso, e eu, desculpa correndo, mas é só para trazer esse, né, atingir ao que eu havia me proposto, né, trazer mais um caso aqui muito importante que está no âmbito do CAD, tá? Então, aí, do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, e se há um caso prático nesse sentido, eu aconselho muito que seja observado de perto esse processo administrativo, então. Tá? Num primeiro momento, havia manifestação do CAD que não configuraria ilegalidade, mas por meio agora de um despacho de uma das conselheiras, né, a conclusão está ali, aqui na tela, né, diante do exposto, entende-se pela necessidade de avaliar pormenorizadamente as questões mencionadas, em virtude do volume de informações em análise e das novas informações trazidas aos autos recentemente, sendo as circunstâncias do caso concreto justificativas para a prorrogação do presente inquérito administrativo, né, com fundamento lá no texto legal. Porque pode sim, tá, configurar práticas anticompetitivas, anticoncorrenciais, porque é muito importante para as exchanges operarem por meio do sistema bancário, que é a forma de elas receberem recursos em moeda soberana para ir fazer a conversão. Tá? Então, meus caros, é um assunto riquíssimo. Aquele acórdão que eu trouxe ali, a discussão de fundo é muito interessante, mas me parece que pode ser muito, muito mais aprofundada, né? Ficou na superfície a discussão, as questões são muito mais complexas, e, por outro lado, a questão de direito econômico concorrencial passou ao largo, e que é fundamentalmente importante. Há o reconhecimento expresso que essa matéria não foi enfrentada por conta de que não havia sido pré-questionada. Né? Muito embora no voto da ministra Nancy haja menção à matéria, e inclusive tendo sido o voto vencido aí. Né? Agora, então, terminando, né? Aqui eu trago também os hiperlinks para vocês, tem que ser melhor regulado, sim, essa matéria, mas tem que ter um cuidado, e depois eu mostro para vocês alguns novos paradigmas regulatórios que eu tenho sustentado a esse respeito. O professor Simão até talvez já conheça, né, que a gente já conversou sobre isso. Eu quero aprofundar com o professor Simão essas questões, e eu sempre trago nas minhas apresentações, quanto isso, uma passagem aqui do Hemingway, né, do Sol Nasce para Todos, né, e aí pergunta a um banco, veja, isso é muito sugestivo, aquelas perguntas iniciais, né, que o Alexandre fez, o próprio professor Bunazar fez, né, será que os bancos vão ser substituídos? Bunazar, talvez a resposta esteja lá no Hemingway, né. Como é que perguntando, então, num jantar, num alto jantar, né, se perguntou para um banqueiro que havia ido à bancarrota, né, como é que tu faliu? Daí ele falou assim, de duas formas, gradualmente e abruptamente. É muito o que está acontecendo, né? A tecnologia está indo, a gente está ouvindo de vez em quando, lá de 2008 para cá, de 2014, daqui a um pouco ela vai tomar conta. E aí substituiu essa realidade que a gente observa hoje em dia. Então, meus caros, muito obrigado pela atenção. É uma honra muito grande. O professor Simão sabe do carinho que eu tenho, né, pela amizade, mas ter sido convidado para
essa aqui conversa com o seu time, poxa, foi um motivo de orgulho e de honra gigantesco, porque eu tenho na sua pessoa um verdadeiro jurista e que trata da forma como eu acho que deva ser tratado o direito, com toda a seriedade e profundidade acadêmica, teórica e com preocupação aplicada. Da mesma forma ao professor Bunazar e aos demais colegas aí que nos assistem. Muito obrigado. Estou integralmente à disposição para a gente conversar e voltar tantas quantas vezes for necessário ou for aqui quista a minha presença, porque é uma alegria muito grande. Caríssimo Manuel, eu não tenho nem palavras para agradecer a gentileza da disponibilidade e a excelência da tua aula. A sua aula foi, a um só tempo, profunda e clara. Não fosse essa limitação temporal, nós ficaríamos aqui até o avançar da noite ouvindo você, porque certamente há inúmeras dúvidas que nós temos e ninguém melhor do que você para saná-las. Então, eu quero agradecer a você e parabenizar o professor Simão pela escolha do Manuel. Foi assim, pontual. Nós estamos com casos aqui no escritório envolvendo Bitcoin, depois nós vamos te aborrecer mais. E você foi absolutamente preciso, Manuel. Olha, mais uma vez, obrigado pelo teu carinho, pela tua disponibilidade. Obrigado mesmo, meu amigo. E eu queria, Manuel, dizer o seguinte, não só agradecer por essa belíssima exposição, dizer que eu gostei tanto, que eu agora, no mês de julho, vou fazer umas propostas de pílulas, de debates, para que os alunos não percam esse contato virtual. E você vai ser meu convidado para repetir essa exposição aí para um grupo maior de alunos e alunas de graduação, e vamos fazer também aberto ao público em geral. Então, Manuel, sensibilizado pela sua clareza, pela sua precisão teórica e por seguir o que eu sempre digo, precisar as categorias jurídicas para dar a elas densidade. Se criptomoeda não é criptomoeda, é criptoativo, eu não compro, eu permuto. Está perfeita a sua observação. Então, eu acho que isso é de um valor intrínseco como conceito e extrínseco para a aplicação da lei. Muito obrigado, Manuel. Realmente, eu fiquei muito honrado pela sua aula, pela sua participação. E agora, o único problema é que eu vou ter que te chamar mais vezes. Isso vai ser um grande problema para você, Manuel, que eu vou abusar da sua generosidade para com esse amigo aqui de São Paulo. Professor, não é problema algum. A honra é toda minha, é uma grande alegria. Né? Eu gosto muito de estar no frontispício lá da faculdade aqui de Direitos da Universidade Federal. Né? O verdadeiro prazer é coisa séria. Para mim, isso é um grande prazer, seriamente tratar o direito aqui. Né? Então, professor, conte sempre comigo. É uma felicidade muito grande. E o tema é riquíssimo, né? E todos os temas correlatos, smart contracts, todas as possibilidades dentro de uma economia de plataformas, os impactos jurídicos, professor. Eu gostaria muito de aprofundar com vocês essas questões, inclusive, quem sabe aí a gente desenvolver alguma coisa em conjunto, seja escrevendo, é uma alegria muito grande. A Bruna faz uma nota, Manuel, eu só queria que você desse a sua opinião, mas bastante rápida. Você acha que negar à empresa de criptomoedas a conta bancária seria o abuso do direito e abuso do poder econômico, ou seja, tem que ir para o CAD ou vamos resolver no âmbito civil, vamos chamar assim, civil empresarial? Professor, eu penso que em ambos é possível, tá? É totalmente possível em ambos os casos. Assim, pensando do ponto de vista exclusivamente quanto eventualmente, tá? Ponderando, né? Uma mera opinião agora, pensando, tá? Quanto a uma estratégia, quanto à condução do ponto de vista do advogado, né? Me parece que poderia se iniciar provocando o CAD, tá? Mas, sem dúvida alguma, isso poderia ser ventilado, não só poderia, como deveria ser ventilado judicialmente. Tá? Inclusive, esse leading case deixa isso bastante claro. Tá? A competência e a legitimidade
judicial para que seja apreciada essa questão do ponto de vista do direito econômico e concorrencial. Somente não o foi porque não havia sido ventilada estas matérias, essas questões anteriormente. Então, não atendia ao pré-questionamento, tá? Mas penso que se abrem aí duas possibilidades, né? E eu penso que nenhuma delas deveria ser evitada. Deveria se buscar ambas essas possibilidades que podem até conjuntamente trazer um melhor resultado. Então, pelo CAD, né, e judicialmente. Né, é perfeito do ponto de vista civil, isso pode ser tratado. Professor Simão, penso que caracteriza, sim, e aí, claro, há um esforço argumentativo, né, nesse sentido, parece que há, sim, um abuso de direito, no caso. Claro que deve ser sopesado do outro lado, e talvez os argumentos da parte contrária basicamente gravitavam em torno de riscos quanto à integridade e ao compliance da instituição, né, porque muito bem foi salientado também, se não me engano, pelo Henrique, né, a possibilidade, eventualmente, por conta de o anonimato, em alguns casos, poder estes instrumentos serem utilizados para operações escusas, mas vamos lá, o dinheiro, de um modo geral, pode ser usado. Né? Então, me parece que pode, sim, constituir uma prática anticoncorrencial e pode, sim, constituir um abuso de direito, né? Um tratamento não isonômico, né? Porque vai, eventualmente, encerrar a conta de uma empresa que precisa, para a sua sobrevivência, para o seu funcionamento, a utilização do sistema bancário tradicional, tá? Em que pese existam, e aí digo a vocês, aqui no Rio Grande do Sul isso foi muito comum, nós enfrentamos aqui com muita frequência, vou aí usar uma expressão bem direta, tá? E objetiva, golpes, né? Esquema Ponzi, esquema de pirâmide, é um dos golpes, se não é o golpe mais antigo que existe no mercado, que foi associado a criptomoedas. As pessoas diziam que vendiam criptomoedas, que estavam operando criptomoedas, mas em realidade não eram criptomoedas. Esse dinheiro estava sendo tomado das pessoas e sendo colocado em outros ativos. Não estavam sendo alocados em criptoativos. Não havia operações com criptoativos. Na maior parte dos casos eram em outras alocações. Então, professor, pode ser, sim, no âmbito do abuso do direito, e também concorrencial, seja também... O Manuel, essa criança que está ouvindo é o João Miguel, filho do Maurício. Desculpa, é que eu ia fazer uma pergunta, Simão, para ele. Para dizer assim, Maurício, volta para casa para trocar a fralda do João Miguel. Na verdade, era esse o objetivo. Mas, cara, faz a pergunta, cara. Karine? Eu vou fazer. Desculpa, gente. Você sabe que eu estava tão compenetrada que eu não estava escutando o choro do João Miguel. Eu já estou acostumada, vocês não. Desculpa. Esse caso que você comentou, teve um caso aí do Rio Grande do Sul com uma empresa chamada Unic, né? Exatamente. Que se valeu disso. Exatamente. Até, Karine, não foi só uma, tá? Foram várias. A ponto aqui, nós temos aqui, logo no entorno de Porto Alegre, nós temos o que se chama o Vale dos Sinos, né? Porque existe ali o Rio dos Sinos. A gente começou a brincar que era o Vale das Pirâmides, né? Não era mais o Vale dos Sinos, se tornou o Vale das Pirâmides, porque foram várias os esquemas de pirâmide, a ponto, vocês verem uma coisa, em plena crise, profunda crise econômica, sabem quanto se estimou o tamanho dos valores envolvidos neste problema? Chegou a quase, eles operaram um pouco mais do que um ano e arrecadaram quase R$1 bilhão. Aí quando a gente está a crise, né? Se o pessoal tinha mais dinheiro, tinha lá como dar quase R$1 bilhão. Né? Foi a Unic, entre outras, né? Também tivemos outras. Tivemos um caso aí em São Paulo, que não tem nada a ver, né, deixo bem claro, não tem nada a ver com pirâmide, mas que houve a intervenção da CVM, ela inclusive já havia começado a fazer propaganda na TV, inclusive em redes nacionais, a Atlas Quantum, né, mas que não tem nada a ver. Né, mas
exatamente esse caso, um dos casos aqui no Rio Grande do Sul foi o caso da Unic, né? Isso é público, está em todos os jornais, realmente foi isso, é esquema de pirâmide ou Ponzi, que é aquele golpe mais antigo que existe no mundo, né? Lida um pouco com a própria vontade dos outros indivíduos de ganhar mais, né? Exato. É um golpe que mexe, assim, então, um pouco mesmo com aquele lado mais né, da pessoa querendo, né, ganhar, é como o golpe do bilhete, né? Diz, não, olha, tu vai ganhar um retorno, vai ter um retorno muito grande, né? Então lá mexe com o lado mesquinho, vai ter um retorno muito grande. Então o que eu faço? Eu aplico para aqueles que vão entrando na base, eu dou esse retorno. Vocês recordam do Madoff, né? Nos Estados Unidos, lá um grande investidor, o que ele fazia? Esquema de pirâmide. Os primeiros a entrar têm um retorno muito grande. E aí eles ficam, então, muito impressionados, chamam outros, né? A base da pirâmide vai aumentando. Só que chega num momento que eu não tenho como retribuir na mesma proporção todos que entram. E aí cai a pirâmide. Mas aí já houve, então, a tomada dos recursos dos outros, né? Esse golpe, inclusive, me lembra quando eu era pequeno, o Clube do Livro. Não sei se alguém passou por ele. Tu dava um livro e ganhava 7. Um dia esse esquema não vai fechar, né? Porque para que um que dê um ganhe 7, tem que ter outros que tenham dado a ele, né? Então é um esquema muito conhecido, né? Muito simples até, e até surpreende que muita gente tenha caído nesse tipo e continue caindo, e vá continuar caindo, né? Manuel, muito obrigado. Karine, acho que temos que encerrar, porque são 17h40, com aquela nossa gratidão de costume. Sim. E dizer para você, Manuel, que logo, logo você vai ser convocado para novas gentis apresentações. Obrigado a todos e a todas. Muitíssimo obrigada, Manuel. Muitíssimo obrigada pela excelente explicação aí, pela excelente palestra que você nos deu hoje, viu? Karine, como eu disse, a alegria é toda minha, e se qualquer outra informação específica quanto a isso, tá, o que queira desenvolver, inclusive literatura sobre esquema Ponzi, eu estou 100% à disposição. O professor Simão tem os meus contatos, o meu próprio celular é mais fácil que o e-mail, o meu WhatsApp, estou 100% à disposição de vocês. Tá? E fica o meu abraço grande ao professor Bunazar aqui, que eu conheci em Porto Alegre, já encontrei em Lisboa, gosto muito dele também. Obrigado, tá? Tchau, Manuel. Muito obrigado. Muito obrigada, Manuel. Foi um prazer falar com você. Prazer é todo meu. Professor Simão, um fortíssimo abraço, tá? Obrigado. Já saudoso na nossa convivência. Tchau, queridão. Obrigado. Tchau. Tchau, Bruna. Tchau, Henrique. Tchau, Marcelo. Tchau, Alexandre. Obrigado, tchau. Tchau, Rafael. Tchau, Laís. Tchau, Manuel. Obrigado.